Olá, hoje nós vamos trabalhar mais um pouco sobre intervalos reais, né? Nós vamos começar assim: nunca é tarde para estudar matemática. Na última aula que nós fizemos online, nós trabalhamos estudo dos intervalos e eu trouxe algumas afirmações, tipo: o tempo entre um período de aula e outro. O tempo entre uma badalada de sino e outra badalada. O espaço entre as fendas de uma grade. O espaço de tempo entre duas épocas. O espaço de tempo entre duas oscilações sonoras. A distância entre dois pontos. O que se poderia dizer quanto a essas afirmações? Poderíamos dizer que todas essas afirmações nos dão uma ideia subjetiva do que é um intervalo, né? E a partir delas, que nós vamos estudar hoje mais uma vez um pouco de intervalos numéricos, os quais serão estudados no conjunto dos números reais. Como já falamos na aula passada, os intervalos numéricos eles são subconjuntos do conjunto dos números reais. Aqui nós temos uma reta numerada, vai de 0, 1, 2, 3, 4, à esquerda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e nós temos um intervalo representado do menos 2 até o número 1, tá? Então, essa distância que vai do menos 2 até o número 1, nós podemos estar representando na reta real como um intervalo numérico. E como é que se representa esses intervalos numéricos? Considerando a reta, né? Eu posso estar representando por descrição. Aqui eu tenho aqui o intervalo, as bolinhas estão cheias. É o que eu chamo de intervalo fechado. Aqui eu tenho um intervalo fechado que é maior, onde x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2, ou seja, é um intervalo fechado que vai de menos 1 até 2. Eu posso estar representando a notação com os colchetes, no caso, como é intervalo fechado, eu posso representar com os colchetes fechados, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, fechado à direita, né? Na reta real, tá? A gente usa essa bolinha cheia para representar que o intervalo é fechado. Quando o intervalo for aberto, nós utilizamos a bolinha aberta, vazia. Aqui eu tenho uma observação onde fala das notações com colchetes. Aqui o colchete está fechadinho, eu tenho intervalo fechado. Agora, se eu representar por parênteses, esse intervalo aqui, ele representa um intervalo aberto, tá? Tanto no extremo A, quanto no extremo B. Usa-se colchetes ou parênteses, respectivamente, para fechado ou aberto. Então, o colchete aqui, no caso, fechado, e o parêntese, tanto faz, ele fechado, mesmo assim o intervalo ele é aberto. Toda vez que olharem um intervalo representado em parênteses, esse intervalo é aberto. Então, aqui nós trouxemos alguns tipos de intervalos. Intervalo fechado, que foi o que eu mostrei ainda há pouco, ó. Fechado no menos 2, fechado no 1, fechado à esquerda, e fechado também à direita. Aqui nós temos o intervalo aberto. Observem que as bolinhas são vazias. Onde x, que é esse intervalo vermelho aqui, ó, é maior que menos 2 e menor que 1. Eu posso representar a notação entre parênteses, porque ele é um intervalo aberto, ou eu poderia estar representando entre colchetes com colchetes ao contrário, né? Aqui nós temos o intervalo semiaberto à esquerda, que eu posso chamar também de intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Observem a bolinha vazia, aberta. No extremo 1, a bolinha fechada.
onde x é esse intervalo aqui, ó, maior que menos 2 e menor ou igual a 1, ou seja, o menos 2 ele está fora do intervalo, ele não faz parte do intervalo. Posso representar por notação aberta no menos 2, com parêntese, e fechado no 1 com o colchete. Tá? Aqui ó, temos a reta real. Neste exemplo, nós temos semiaberto à direita, ou um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, onde esse intervalo x aqui é maior que menos 2, maior ou igual a menos 2 e menor que 1. Então, ele é semiaberto, fechado à esquerda e aberto à direita. Eu posso representar o colchetes fechado aqui, ó. E como no 1 a bolinha é vazia, o intervalo é aberto, eu representei com um parêntese. Aqui nós temos os intervalos que tendem ao infinito, ó. X está nesse intervalo aqui, ó, maior ou igual a menos 2. Então, ele é infinitamente para a direita. Por isso que eu utilizo o mais infinito. Por notação, eu represento, ó, fechado no menos 2 e mais infinito, porque ele é infinito para a direita. Ou seja, x é o número maior ou igual a menos 2. Pertence ao conjunto dos números reais e é maior ou igual a menos 2. Aqui eu trouxe algumas representações ó, na reta real. Intervalo, anotação entre colchetes, ó, infinito para a esquerda, por isso que ele é menos infinito. E onde tem infinito, sempre o intervalo é aberto, colchete é aberto. No 5 é o intervalo fechado, no extremo fechado. Ou seja, se x está antes do 5, x é menor ou igual a 5. Aqui eu tenho intervalo finito, que vai de menos 5 a 2, ó, aberto. À esquerda, fechado à direita, né? Esse intervalo x aqui, ó, maior que menos 5 e menor ou igual a 2. Aberto no menos 5, bolinha vazia, fechado no 2. Colchete fechado. Esse aqui ele tende para infinito, é infinito para a direita, né? E ele é aberto aqui, ó, no extremo menos 1. Isso quer dizer o quê? Que x é um número maior que menos 1. Os números maiores que menos 1, 0, 1, 2, 3, né? Os inteiros. Mas tem também os números racionais. Aqui eu tenho intervalo fechado, no extremos menos 2, meio, que implica dizer que x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a meio. Aqui eu tenho intervalo fechado à esquerda, aberto à direita, ó, onde x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a menos 4 e x é menor que 4. E aqui eu tenho intervalo infinito, ó, fechado na esquerda, infinito para a direita. Eu digo que x pertence aos reais, tal que x é um número maior ou igual a 3, porque ele está logo após o 3. E nas operações com intervalos, nós temos a união, a interseção e a diferença. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho intervalo fechado. Intervalo AB, fechado aqui no A, no 4 e no 9. Vamos imaginar que o intervalo B seja do 6 até o 12, também está fechado. Então, se eu for unir esse intervalo aqui, ó, de 4 a 9, vou unir com esse aqui que é de 6 até o 12, então a união seria tudo que eu juntasse do 4 até o 12. É um intervalo fechado de extremos 4 e 12. Isso implica dizer que x é um número maior ou igual a 4 e menor ou igual a 12. Seria todo esse intervalo aqui. Na interseção, eu tenho aqui um intervalo fechado de 4 e 9 e tenho um intervalo fechado de 6 até 12. Eu quero saber qual a interseção entre esses dois intervalos que eu devo fazer, encontrar o intervalo que pertence às duas retas. Ó, esse espaço aqui pertence tanto à reta de cima quanto à reta de baixo.
Então, a interseção entre esses dois intervalos seria de 6 até 9. Tá? É um intervalo fechado de 6 até 9. Aqui algumas representações gráficas e algébricas, né? Na reta. X maior ou igual a maior que A, ó, aberto. X é maior ou igual a A. Aqui, ó, X é infinito para a esquerda, X é menor que A. Também infinito para a esquerda e fechado aqui, ó. Então, X é menor ou igual a A. Outro exemplo de interseção, eu tenho intervalo A, que vai de menos 3, fechado no menos 3, aberto no 2. E tem intervalo B, que vai do 0, aberto no 0, fechado no extremo 8. Se eu fosse calcular a interseção, o que é interseção? É o que pertence a A, que também pertence a B. É justamente esse espaço aqui que vai de 0 até 2. O resultado vai dar um intervalo aberto de extremos 0 e 2, que eu posso estar representando assim, ó, colchetes abertos, ou poderia estar botando em parênteses. Implica dizer que x é maior que 0 e menor que 2. Como o intervalo é aberto, é só o sinal de menor. Se fosse a bolinha cheia, intervalo fechado, seria menor ou igual, teria um traço aqui embaixo. Na diferença, ó, eu tenho intervalo A fechado à esquerda no menos 3 e aberto no 2. E tem intervalo B que vai de 0 até 8. Aberto à esquerda e fechado à direita. O que pertence aqui ao intervalo A, que também pertence ao intervalo B? É esse pedaço aqui, ó. Ou A menos B. O que pertence a A, que não pertence a B? É justamente esse espaço daqui para cá, ó, que vai do menos 3, fechado, até o 0. Por que a bolinha ficou cheia? Porque A menos B é o que pertence a um, que não pertence a outro. Então, se o 0 não pertence a essa reta, então ele tem que pertencer no de cima. Por isso que a bolinha ficou cheia. Nessas operações de diferença, sempre tem que estar atenta a esse detalhe. O resultado tem um intervalo fechado de extremos menos 3 e 0. Aqui eu tenho agora o contrário, B menos A. O que é B menos A? É a parte de B que não pertence a A. O que eu tenho no B? Aqui, ó, que não tem A no intervalo A. É esse pedaço aqui, tá? Que vai do 2. Ó, no A não tem 2, então no B tem que ter, tá? Porque é o que tem um que não tem no outro. Troco a bolinha vazia pela bolinha cheia e vai até o 8, que é justamente esse espaço que pertence a B e não pertence a A. Intervalo fechado de extremos 2 e 8. Agradeço a atenção de todos, né? E vou deixar com vocês essa pequena atividade aqui, que é só uma questão, onde foram dados os intervalos A, B, C e D. Vocês vão representar tanto na reta quanto a notação, né, em descrição ou em colchetes. Eu quero na letra A, união de B, com as retinhas, cada letra com as suas retas. Na letra B, a interseção de C, faz intervalo A, faz intervalo C e calcula a interseção. Na letra C, B menos C, outro gráfico. Letra D, B união de C, também outro gráfico. Na letra E, C menos A, vocês vão procurar o intervalo que pertence a C, que não pertence a A. E na letra D, B menos D, que pertence ao intervalo B, que não pertence ao intervalo D. Então, é só essa atividade, tá? Para vocês fazerem com cautela. Aqui nós temos as referências de onde foi tirada essa atividade, esse conteúdo, tá? Alguns livros que vocês conhecem. Na nossa aula dizendo 2 frases. As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces.
Já dizia Aristóteles. Na matemática da vida, a regra que deve aplicar mais vezes é a multiplicação dos seus sonhos. Por isso, estudantes, leiam, estudem, façam exercícios, porque o futuro de vocês vai depender dos estudos de vocês. Esses frutos que vocês acham amargos no momento, com certeza serão bastante doces no futuro.